Era madrugada do dia 22 de novembro de 1954. A gente está falando de um período que vai fazer aí cerca de 70 anos. Era um pé de mulateiro, Praça da Polícia. Estava escuro, bem escuro, mas tinha uma galera reunida e muito afinada, Tenório Teles. E que nomes se tornaram dali, hein? Foi uma grande, baita manifestação cultural. Pois é, não a maior. Você falou de uma coisa muito interessante. O cenário era um pouco escuro, né? Mas no meio dessa escuridão estava a poesia. E a poesia trouxe a claridade de um novo tempo para as artes no estado do Amazonas. O Clube da Madrugada, que completa em 2024 70 anos, foi o mais importante movimento cultural, não só literário, cultural do estado do Amazonas e um dos mais importantes movimentos do país. E por que ele foi importante? Ele foi importante porque ele permitiu o surgimento de várias gerações de intelectuais, pensadores e artistas que continuam vivos ainda hoje e reverberando junto às novas gerações. E há um dado interessante que se vincula a isso que tu falaste, essa questão da escuridão e a claridade, não é? A arte como a claridade. E o que motivou o nome do movimento foi isso também, porque eles estavam lá no dia 22 de novembro de 54, alguns deles eram professores do colégio estadual, outros trabalhavam, eram funcionários públicos, e eles se reuniram na noite do dia 21 de novembro para conversar, como era de praxe, no Café do Pina, que também ficava ali na Praça Eleodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia. Esse grupo de intelectuais se reuniu para pensar um novo caminho para a cultura aqui da cidade, porque na época a entidade ou a instituição mais poderosa era a Academia de Letras, só que a academia era uma coisa formal, uma coisa acadêmica, e esses jovens intelectuais estavam ali com 22, 23 anos de idade, 24 anos, todos jovens querendo um lugar também, querendo aparecer. Mas a academia é aquela pompa, né? Exatamente. É aquela pompa. E para você entrar para a academia, você já tem que ter uma obra consolidada também. E eles estavam chegando para a cultura, não é? E olha só, segundo o depoimento do Bacelar, eles decidiram criar um movimento, mas não sabiam que nome dar. E aí que, segundo o próprio Bacelar também, ele teve a ideia. Depois houve um problema com relação a isso, porque cada pessoa que estava ali queria ser o autor do nome, mas o Bacelar eu acho que é o nome mais confiável nesse aspecto. O Bacelar, pensando lá no nome, já era madrugada, né? E a ideia era criar um movimento que fosse luz, né? Que fosse renovação. E como já era madrugada, ele pensou, isso aqui é um clube de jovens, é madrugada, então vamos chamar de Clube da Madrugada. É um clube de artistas, e a madrugada também é noite, mas ela já prenuncia o quê? O raiar de um novo momento, de um novo dia. Então, por isso, deram esse nome, que as pessoas de modo geral não falam nisso, mas é uma curiosidade, né, desse movimento importante. Por isso, o nome do movimento se chamou de Movimento de Madrugada, Clube da Madrugada, por causa disso. E a partir daí é interessante, né, como algumas coisas surgem, né? A partir daí esse movimento cresceu, agregou novos intelectuais, artistas e deu à nossa literatura nomes como Luiz Bacelar, Eli Ruas, Elcio Farias, Jorge Tuffi, Moacir Andrade, não é? Músicos, né, como Arnaldo Rebelo, pensadores, como é o caso de Teodoro Botinelli, Samuel Benchimol, Isaac... o Samuel e o irmão dele também, que fez parte do movimento, não é? Que eram professores universitários. Então não era só poeta, não era só prosador, não era só artista plástico, eram pessoas que queriam pensar a realidade do Amazonas, a realidade regional. E foi um grande movimento, né? Até hoje a gente está aí discutindo a obra de Tiago de Mello, a obra de Luiz Bacelar, a obra de Jorge Tuffi, de Astrid Cabral, de Erasmo Linhares, né? Que foram esses autores fundamentais. Então, o Clube da Madrugada tem essa curiosidade em relação ao seu surgimento e tem a sua importância, já que estamos falando dessa questão do aniversário, né, aqui da cidade, do estado,
o Clube da Madrugada tem uma importância fundamental como Mas um movimento renovador. é um movimento renovador que também era um eco do que tinha acontecido lá atrás, um pouco lá atrás em São Paulo. Sim, sim. O movimento Madrugada, embora ele tenha surgido num outro contexto, ele tenha surgido exatamente 32 anos depois, praticamente, porque em 1922 aconteceu também um movimento muito parecido com o clube, que foi a Semana de Arte Moderna, não é? Em 22, no mês de fevereiro. E qual era a ideia da Semana de Arte Moderna? Era uma ideia de renovação também. Havia no país uma cultura que era muito influenciada pelo parnasianismo, que era também essa visão acadêmica da literatura, o formalismo, né, do processo criativo. E naquele momento em São Paulo, surgiu uma geração de intelectuais também, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia, na pintura, Tarsila de Amaral, Anita Malfatti, na música, Vila Lobos, todos jovens com 20 e poucos anos, querendo também o quê? Mudar, querendo um lugar ao sol, né, das artes. E eles organizaram esse movimento para defender uma nova forma de fazer arte no país. E principalmente uma arte que tivesse uma identificação com a realidade brasileira. Então, essa ideia de inspiração, vamos dizer assim, de mudança, de transformação, esse espírito, vamos dizer assim, revolucionário que esses jovens de 22 tiveram, esse mesmo espírito motivou também os jovens aqui na cidade de Manaus, quando eles decidiram criar o movimento Madrugada. Tanto é assim que duas ideias fundamentais vão definir o modernismo de 22. Primeiro, eles queriam uma nova forma de expressão artística, não mais aquela expressão acadêmica. E eles também queriam fazer uma arte que falasse do Brasil. Por isso que Vila Lobos vai pesquisar o folclore, o Mário de Andrade vai pesquisar a realidade brasileira, vai criar o Macunaíma, não é? Enfim, aqui no Amazonas, o que eles buscavam? Duas coisas também, basicamente, entre outras, né? Eles queriam uma nova linguagem que expressasse a nossa realidade, uma forma de expressão nova, moderna, né? Revolucionária, que rompesse com o academicismo. E em termos de reflexão, eles também queriam uma arte que falasse da realidade do homem da Amazônia. Então, tem essa conexão, não é a mesma coisa, mas há essa identificação em termos de sentido de mudança e de renovação. Você falou do aspecto cultural, do aspecto artístico, obviamente literário, mas, Tenório, isso teve influência política também, Clube da Madrugada, e muita influência política. Como é que isso repercutiu naquele momento aqui na cidade? Olha, o que aconteceu de imediato foi uma reação a esses jovens, né? Primeiro que muitos desses jovens, eles eram boêmios, então eles saíam para conversar nos bares, e na época, a Manaus era uma cidade muito provinciana, e as pessoas que faziam isso não eram vistas como pessoas não eram com bons olhos, né? Exatamente. Então, eu me lembro que eu li textos que foram publicados na época, criticando esses escritores do clube, chamando-os de arruaceiros, de beberrões, entendeu? Arruaceiros da Madrugada. Exatamente. E até porque, nesse primeiro momento também, Caio, esses autores do Clube da Madrugada, eles não tiveram o que fazer, eles faziam críticas à Academia Amazonense de Letras, né? Porque eles achavam que a academia era uma coisa ultrapassada, uma coisa velha e tal, e por isso eles criticavam. Então houve, a princípio, um choque entre esses jovens escritores e aqueles autores que já eram consagrados, que faziam parte da academia. Claro que dentro da academia tinham pessoas muito modernas, muito avançadas, como foi o caso do Dr. Djalma Batista, que inclusive depois, olha como é a vida, né? Esses jovens que começaram criticando a academia, eu ia falar isso. Muitos deles logo depois entraram na academia também. Eu ia falar o Elson, o Tufi, o Alencar e Silva, até o Bacelar terminou entrando para a academia também, alguns anos depois. Então houve muita resistência. Eu ia tocar nesse aspecto, se eu vou confrontar o Tenório com esse detalhe da história, porque era um movimento quase que opositor. Exatamente. À academia, e depois muitos deles se renderam ao encanto, ao glamour e à pompa que se tem os imortais, a cadeira de um imortal. Exatamente. Que você é. Exatamente. Realmente, muitos foram criticados a princípio por causa disso, porque o clube era um movimento iconoclasta, era um movimento de contestação, né? Combatiam tudo isso, toda forma de autoridade estética, cultural, eles combatiam. E as academias,
elas surgem com dois objetivos fundamentais. Todas as academias surgem com dois objetivos fundamentais. O primeiro é a preservação da língua, né? Essa responsabilidade com a continuidade, com a preservação da língua portuguesa, vamos dizer assim, da forma, né? Da última flor do laço. Exatamente, da forma mais adequada, né? De falar a língua. E a segunda coisa que as academias têm também como finalidade é a preservação da memória cultural do país, sobretudo da memória literária, não é? Manter viva, né, a boa palavra, né, a palavra literária, os grandes nomes da literatura, aqueles homens que contribuíram para o enriquecimento cultural da pátria, não é, da cultura nacional. E eu percebo, numa fala sua sobre, até anotei aqui, Arruaceiros da Madrugada, né? Que a gente comentava mais cedo sobre isso, que além de Arruaceiros da Madrugada, imagina só como eram vistos pela academia. Ah, claro, eram vistos também com desconfiança por boa parte da academia. E eu compreendo isso, porque às vezes, sabe o que é, Caio? Às vezes assim, as pessoas tendem a se colocar muito naquela posição de superioridade. Se você se coloca muito nessa posição de superioridade, você tende a considerar o outro aquele que lhe faz, vamos dizer assim, alguma oposição ou que está numa posição que você considera inferior, você tende a olhá-lo com certo desprezo. Então, havia por parte, por exemplo, de alguns acadêmicos, não de todos, essa visão de considerar aqueles jovens como jovens inconsequentes, eles fazem isso porque eles são jovens. Eles não compreendiam aquilo ali como um momento de efervescência, um momento de desabrochar de uma nova geração. Tenório, você recorda de quantos políticos saíram desse ambiente literário? Olha, vários políticos tiveram relação com esse ambiente do Madrugada, né? Vários políticos. O próprio doutor Arthur César Ferreira Reis, que era o governador na época, ligado ao movimento militar daquele período, ele tinha relações com Madrugada, não é? O Amazonino Mendes, por exemplo, era um frequentador assíduo do movimento Madrugada, né? Participava dos lançamentos, das atividades, era um leitor muito interessado pelos poetas de Madrugada. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Amazonino e ele recitava alguns poemas do Bachelard, poemas do Ernesto Penafort. Então, o Amazonino é outro exemplo disso. O Evandro Carreira, o ex-senador, saudoso senador Evandro Carreira, ele era do Madrugada, ele surgiu de lá, não é? Então, para você ver, a cultura, Caio, ela tem essa capacidade de contribuir para abrir as perspectivas das pessoas, né? Abrir os horizontes das pessoas também, né? Infelizmente, hoje, grande parte desse mundo político, a gente percebe que, de um modo geral, eles não são leitores, eles não leem. Mas já houve época que boa parte dos políticos brasileiros, e no caso dos políticos aqui da nossa terra, eles eram intelectuais. O Álvaro Maia, por exemplo, que foi governador. O Álvaro Maia era um grande intelectual. Eu reputo o Álvaro Maia, é um cara hoje subestimado. Foi 4 vezes governador. Exatamente. Hoje ele está um pouco esquecido, mas o Álvaro Maia foi um grande escritor. O Álvaro Maia escreveu 2 livros que eu considero fundamentais, além de ser um grande poeta. Beiradão e Banco de Canoas são 2 livros fundamentais para conhecer a realidade ribeirinha da Amazônia. São 2 livros reveladores. E o Álvaro Maia era um grande intelectual. Né? Então, a história do Amazonas ela é repleta dessas figuras que tinham uma profunda identificação com o mundo cultural. E muitos eram intelectuais. Né? Faz falta isso, faz muita falta. A gente percebe isso na forma de lidar com na qualidade mesmo, do discurso, na qualidade do contato, exatamente. do tato. Você vai à Câmara, você vai à Assembleia Legislativa, você vê a diferença, né? Imagine você ouvir um discurso, como eu tive a felicidade de ouvir, do Fábio Lucena. Fábio Lucena, já ia falar. Que era um intelectual. Sim. Fábio Lucena era um grande cronista, eu era apaixonado, eu lia as crônicas que ele publicava no Jornal A Crítica na época. Adorava as crônicas dele, não é? Imagine você ouvir um discurso do Fábio. Olha, vou dizer uma coisa a você. O Fábio foi um dos maiores oradores que eu já testemunhei. Era impressionante a capacidade que ele tinha de usar a palavra, de encantar pela palavra.
Agora, aí você ouve algumas pessoas falando besteira, bobagem, falando um discurso bobo, tolo, ingênuo, defende mal as coisas. Isso é fruto de quê? De falta de repertório, em primeiro lugar de repertório, não conhece a história, não conhece os fatos da realidade. Então, a visão que essa pessoa vai ter e a fala dela vai ser extremamente superficial, não é? Por isso que eu penso que quem se dedica à atividade pública tem que fazer um esforço para ser um bom leitor. A leitura ela não é importante só em termos de formação acadêmica. A leitura ela é importante porque ajuda na tua formação humana. É claro. Outro exemplo de um intelectual que me impressionou muito, o ex-ministro do Trabalho, Almino Afonso. Rapaz, esse homem falando era uma coisa assim, parecia que era um Deus falando, um negócio impressionante. Agora, o Almino Afonso era o quê? Um grande leitor, um dos maiores leitores que eu conheci na minha vida e um grande poeta. Ele publicou versos de Água Doce. Né? Acho que o último foi em 2013, se eu não me engano. Que reúne lá os poemas dele. E escreveu poemas memoráveis sobre a Amazônia. O poema dele sobre essa Malmeira é um dos mais belos poemas da nossa língua. E um dos mais belos poemas também aqui da literatura que se produz no Amazonas. E você lembrou muito bem, nós temos uma história, uma tradição de termos na política aqui da nossa terra, temos assim a presença de grandes intelectuais que se tornaram políticos importantes aqui. Que bom, e bom te ouvir, Tenório, sempre é bom te receber, eu quero te agradecer mesmo por prestar teu tempo aqui pra gente nessa série que a gente está fazendo sobre Manaus em 354 anos, é um prazer te receber, um prazer mesmo, porque eu digo que é o seguinte, quando a gente te recebe parece que a gente tem conteúdo à beça para falar, a gente sente que tem conteúdo à beça para falar e uma paixão de te ouvir. Obrigado, Tenório. Hoje eu que agradeço, porque você trazer para essa série aqui, que vai ser importante, que é importante para a preservação da memória, né, cultural, social, histórica aqui da nossa terra, trazer esse tema que é o tema da palavra, o tema da literatura, o tema da poesia, né? E é importante que as pessoas saibam que nós tivemos esse movimento tão fundamental e autores tão fundamentais identificados com esse movimento que foi o Clube da Madrugada, que surgiu de uma forma despretensiosa e, no entanto, veio a se tornar, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação desses intelectuais, no mais importante movimento da nossa terra. E que ilustra bem os versos do Tiago de Mello, né? O Tiago de Mello escreveu o poema A Vida Verdadeira, no Faz Escuro Mas Eu Canto, escreveu esses versos que já se tornaram bastante comuns, mas são versos bonitos que traduzem bem o que a gente está falando aqui a respeito do conhecimento, da leitura, né? Eu acho que o que a leitura permite, quando você se esclarece, você muda a sua forma de ser, você muda a sua forma de caminhar. Por isso que o Tiago diz nesse poema assim, não tem o caminho novo, o que tem de novo é o jeito de caminhar. Então quem lê, quem estuda, quem conhece, muda a sua forma de caminhar. Tem um jeito novo de caminhar. Exatamente. Tenório, obrigado mesmo. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe à vontade essa série de entrevistas de Manaus em 354 anos. Muito obrigado. Deixa o like, por favor, e segue a gente em nosso canal no YouTube. Até uma próxima oportunidade.